Chega junto que eu vou lançar a braba. Saiba a verdade sobre a contratação do técnico Paulo Sousa. O Flamengo já tem novo treinador? Repercussão em Portugal, na Polônia, com o técnico Jorge Jesus e inclusive dentro da cúpula rubro-negra e todos os bastidores desta decisão que vão culminar com a escolha da próxima comissão técnica. Quem virá com o português? Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso! Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera, mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. E o portal Globoesporte.com trouxe a informação do acerto do Flamengo com o técnico Paulo Sousa, que teria sido motivado pela inércia por parte do técnico Jorge Jesus em tomar um posicionamento, apesar de, na reunião realizada no dia 22 de dezembro, o português ter sido claro para Bruno Spindel e Marcos Braz, respectivamente diretor executivo de futebol, e o vice-presidente da pasta, que sim, teria interesse em retornar ao Flamengo. No entanto, o discurso dentro do Benfica era completamente diferente, de que ele queria honrar o compromisso até junho do ano que vem. Fato é que, apesar do profundo desgaste que a reunião entre os dirigentes e o treinador causaram, ou causou dentro do Benfica, não houve nenhuma movimentação. Tudo porque, embora também desejem a demissão de Jorge Jesus, os dirigentes do clube encarnado não querem abrir mão da multa rescisória, a qual o clube teria direito no caso da saída do treinador. E gostariam que ou o Jorge Jesus pedisse demissão, ou então o próprio Flamengo se movimentasse no sentido de pagar a multa rescisória ou pelo menos dar entrada numa negociação para a liberação imediata do Mister. Fato é que justamente este impasse acabou gerando um desconforto dentro do departamento de futebol e também da cúpula do Flamengo, que quer uma solução imediata. Apesar do próprio vice de futebol Marcos Braz ter a imprensa portuguesa declarado de que haveria até a possibilidade de o Flamengo virar o ano sem treinador, isso não interessava, principalmente pelo fato do esforço que foi feito com a ida desses dois dirigentes a Lisboa e também pelo fato de que haveria um desgaste com a própria torcida do Flamengo no caso da escolha do próximo treinador virar uma novela. Além dessa questão, também treinadores acabaram dizendo não ao Flamengo. Alguns sequer iniciaram negociação. Caso, por exemplo, do Rui Faria, que foi auxiliar do José Mourinho, que atualmente está no futebol italiano, o treinador, Paulo Fonseca, que preferiu permanecer aguardando uma proposta do futebol inglês, e o Carlos Carvalhal, embora tenha acenado positivamente, no entanto, Antônio Salvador, o presidente do Sporting Braga, disse que não pretende liberar o profissional para o Flamengo ou qualquer clube que seja, e se alguém quiser contratar o Carlos Carvalhal antes do fim do contrato, em maio do ano que vem, terá que pagar a multa rescisória, que é de 10 milhões de euros. E você, o que acha desta situação? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E, portanto, muito foi noticiado, o Globoesporte.com trouxe essa informação, o Jornal O Dia, o UOL, Inclusive, quero até pedir desculpas porque eu não falei a respeito do assunto, porque, como as pessoas mais próximas sabem, ontem foi o sepultamento do corpo, da Fofinha, minha ex-sogra, por quem eu tenho um carinho muito grande, e me desliguei completamente do futebol, E quero agradecer enormemente todas as manifestações de apoio nas redes sociais. Muito obrigado, Em nome da família e dos amigos da Fofinha, eu quero agradecer aqui publicamente. Mas, lógico que houve uma repercussão absurda. Já na imprensa portuguesa, muito se falou, afinal de contas, Paulo Sousa também é português.
E justamente sobre esta situação, né, segundo a imprensa portuguesa, Jorge Jesus teria confidenciado a amigos, a pessoas próximas, de que ficou surpreso e desolado com a informação de que o Flamengo já havia escolhido o seu treinador e não era ele. Segundo o próprio Jorge Jesus, ele próprio já teria manifestado ao Flamengo o desejo de voltar ao clube. No entanto, esperava-se que os dirigentes rubro-negros fossem até o Benfica, né, fossem até o Rui Costa para negociar a liberação do treinador, o que não aconteceu. O Flamengo preferiu ficar em compasso de espera, aguardando o resultado da deterioração da relação entre o Jorge Jesus e os dirigentes portugueses e também com a própria torcida, principalmente após a derrota por 3-0 para o Futebol Clube do Porto e a consequente eliminação na Taça de Portugal nas oitavas de final da competição. Lembrando que dia 30 tem um novo clássico, desta vez pela Primeira Liga Portuguesa, também no estádio do Dragão, e uma nova derrota desta vez. Com Jorge Jesus à beira do gramado, pode culminar com a saída do treinador. Mas, ao que parece, o Flamengo não se movimentou nesse sentido, por entender que tinha que partir do próprio Jorge Jesus, né, a sua manifestação de sair do Benfica, o que jamais aconteceu de maneira pública, né? E dessa forma o treinador ficou muito chateado com esta situação, até porque ele entende que existe realmente o risco de demissão por parte do Benfica. Mas eu trouxe a informação, e vocês sabem disso, vocês que acompanham aqui o canal, de que o Bruno Macedo, que é amigo e funciona como um agente do Jorge Jesus, juntamente com Juliano Bertolucci, empresário europeu, estão tentando levar o JJ para a Inglaterra, que é o grande sonho de Jorge Jesus. Jamais trabalhou no futebol inglês e ele acredita que isso seria importante para o seu currículo, né? Ele que já está às portas aí de completar 70 anos, em que ele gostaria de comandar um clube português. Embora não houvesse proposta até agora, mas eles entendem que, mesmo que o Jorge Jesus caia agora do Benfica, se ele aguardar até o final da temporada europeia, em maio, é possível que com a dança dos técnicos aconteça aí uma possibilidade, abra-se uma brecha, né, para que ele possa trabalhar na Premier League, né? E você, o que achou da reação do Jorge Jesus? Ele tem razão em se sentir, de certa forma, traído, né, pela diretoria do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, né, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho ainda melhor para você. E agora a repercussão na Polônia, afinal de contas, Paulo Sousa tem contrato em vigor, ele é técnico da seleção polonesa. E a repercussão entre a imprensa polonesa foi também de impacto gigantesco. Aliás, o próprio presidente da Federação Polonesa de Futebol, que tem suas rusgas com o Paulo Sousa, e se não fosse a classificação para a repescagem nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar, ele já teria rodado, inclusive. Mas, curiosamente, né, apesar de ter admitido que o próprio Paulo Sousa, em pessoa, o procurou para pedir a sua liberação, porque recebeu proposta de um clube, né, ele não chegou a mencionar, mas é o Flamengo. Lembrando que o Inter de Porto Alegre também chegou a fazer a proposta pelo Paulo Sousa, mas que Paulo Sousa, a todo o momento, ele sempre deixou muito bem claro que a sua prioridade no futebol brasileiro era o Flamengo. E até pressionou, dizendo que não ia aguardar para sempre, né, pelo rubro-negro, pressionando de certa forma a diretoria rubro-negra. Mas fato é que, apesar desse pedido de liberação, o presidente da Federação Polonesa não liberou, e se ele quiser sair, vai ter que pagar a multa. Não existe uma multa rescisória estabelecida, mas que numa convenção, né, do futebol polonês, para que o Paulo Sousa saia, ele vai ter que indenizar a federação pelo período que ainda resta de contrato. Ou seja, né, se a federação tivesse demitido ele, teria que pagar os 3 meses restantes. Lembrando que não existe um período de contrato, na verdade, né? O contrato, ele é estabelecido de acordo com a Copa do Mundo, que é o objetivo da Polônia, classificar a Polônia para a Copa do Mundo, né? Isso não aconteceu de pronto, até porque, vamos dizer assim,
as eliminatórias europeias são muito concorridas, porque são muitas seleções disputando, se eu não me engano, apenas 14 vagas. Então, apenas o primeiro colocado de cada grupo, ele passa direto, né? O segundo tem que passar por uma repescagem. A Inglaterra fazia parte do grupo da Polônia, já classificou para a Copa do Mundo, e a Polônia ficou com a segunda colocação, né? Para enfrentar aí seleções Suécia e República Tcheca, se eu não me engano, depois, né, de encarar a Rússia, que seria o primeiro desafio agora, em março. Ou seja, como vamos dizer assim, o objetivo ainda não foi alcançado, né, e ainda não está descartado, né, houve uma prorrogação automática do período do contrato dele até março, né. Então, ele, se quiser sair, vai ter que pagar os seus salários. Ele, sua comissão técnica, o salário gira em torno de 300 mil euros, ou seja, vai ter que pagar quase 900 mil euros, né? Coisa de 4 milhões e meio, aí, 5 milhões de reais. Né? E ele está disposto a tirar isso do próprio bolso para comandar o Flamengo. É muita vontade de defender o rubro-negro, então muita vontade de meter o pé da seleção polonesa, né? E não somente essa repercussão, né, na imprensa, né, mas também entre os jogadores. Lewandowski, por exemplo, se mostrou surpreso com a atitude do treinador. Ele não esperava que o Paulo Sousa, que tem um bom relacionamento com o principal nome da seleção, né, fosse sair, né, fosse deixar o projeto antes de seu término, para o bem ou para o mal. E o empresário do Paulo Sousa, ele também se manifestou a respeito e disse que não existe sequer acordo verbal, quanto menos contrato assinado, porque chegou a surgir uma informação de que havia um contrato assinado de 2 anos, prorrogáveis por mais um, e que é o desejo do Paulo Sousa e que o Flamengo está disposto a aceitar. Mas ainda, segundo o próprio empresário, não tem nada certo. Para mim, uma declaração de praxe, porque isso faria, vamos dizer assim, não é ilegal, mas seria antiético ele com um contrato em vigor, assinar um contrato com qualquer outra agremiação. E você, o que achou dessa repercussão na Polônia, né, da situação envolvendo a saída do técnico Paulo Sousa de sua seleção? Né? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, né, final aí, ó, queima de estoque nas lojas Nação Rubro-Negra, da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping em Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora no Grande Rio, na Grande São Paulo ou na Grande Natal, vá até o 2º piso do Partage Norte Shopping em Natal, no 2º piso da Rodoviária Novo Rio ou no terminal rodoviário do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do Zap DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? 9986466665. DDD 21. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir condições imperdíveis e corra! Promoção enquanto durarem os estoques por período limitadíssimo. E agora falando sobre a repercussão dentro do próprio Flamengo. E sim, ele não é unanimidade. Inclusive, houve dirigente do Flamengo que torceu o nariz, ou até daqueles nomes, né? BAP, Luiz Eduardo Batista, ex-vice-presidente de Relações Externas e atual presidente do Conselho de Administração, recentemente eleito pelo clube neste mês. Ele é terminantemente contra a contratação de Paulo Sousa. Lógico, ainda tem gente dentro do Flamengo que acha que o rubro-negro tem que insistir no Jorge Jesus. Sim, que o Flamengo é melhor o Flamengo não definir o seu técnico, virar 2021 para 2022 sem um comandante, mesmo, né, que isso possa gerar algum desgaste com a torcida e também com a crônica esportiva daqui do Brasil, com certeza vai começar a criticar essa situação, mas que, se isso for necessário para a vinda do Jorge Jesus, que o Flamengo deveria apostar. E outros que acreditam que o Flamengo deve escolher logo seu treinador, até porque isso está comprometendo o planejamento para 2022. Enquanto não tem treinador, o Flamengo não pode fazer a reformulação do elenco, não pode mandar jogadores embora, não pode emprestar atletas e, principalmente, não pode dar andamento a negociações para a obtenção de reforços. E por isso o Flamengo ficaria prejudicado e largaria atrás de outros clubes que com certeza vão continuar brigando pelos principais títulos no Brasil e também no continente, como Palmeiras e Atlético Mineiro, né? E justamente por isso existe essa insatisfação. E você, o que acha dessa história? Quem tem razão nessa história? Então, resumindo, Paulo Sousa ainda não é treinador do Flamengo, mas tá para ser.
mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Compartilhe com a galera e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Mengão foi pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!